028 diz aí. E aí, Paulinho? Gostaria de agradecer por todos os BNTC. O resultado do desafio 60 dias te surpreendeu? Quais suas expectativas para os atletas da Max na Europa Pro? Abraços, Paulinho, Igor Monarque e Gianzão. Olha só, para os atletas, eu acho que eles vão muito bem, porque o Gorila tem um físico fantástico. O Ramon nem se fala, né? E eles estão lá com o Renato, com o Eduardo Correia. Pô, cara, você quer quem mais, né? Eu acho que eles vão muito bem. Então o Gorila e o Ramon são as grandes promessas aí. Eu acho eles caras que têm físicos sensacionais, assim, né? E eles mostram, de acordo com o que eles fazem, eles quebraram alguns tabus em relação do que você é capaz de fazer com aquilo que você tem à mão, né? O Ramon conseguiu se preparar usando frango e clara de ovo, que era o que ele tinha condição, né? E fazendo coisa na praça. Exatamente. Fazendo barra. O Gorila, ele já é um cara que não faz refeição fracionada, ele faz 3 refeições ao dia, ele faz treinos volumosíssimos, 2 horas, 3 horas, às vezes mais de um por dia. Então eles quebram alguns parâmetros que, assim, são que deixam, inclusive, a carreira deles brilhante, diferente e interessante da gente acompanhar. Então eu tenho certeza que eles vão ser muito bem sucedidos. O que ele perguntou também? Ele te agradece pelo... pelo BNTC. O que é isso? BNTC, todo dia, entre 8 e 9 da manhã, eu faço uma live onde eu respondo pergunta do pessoal. Livre. É assim, é tipo prova oral. Pergunta o que você quiser. Eu vou falar o que eu sei. Né? E o que é legal? As pessoas que entram, elas fazem perguntas extremamente relevantes. Então, por exemplo, essa semana, teve um menino que fez uma pergunta que a gente falou disso a semana inteira. O Rubens entrou segunda-feira e perguntou, dá para crescer limpo? Então, segunda, terça, quarta, eu falei sobre como você desenvolve sem o uso de esteroide. E por que isso é importante? Porque isso é importante, né? E eu acho que isso ajuda as pessoas que, por exemplo, não são meus pacientes, que não vão no meu consultório, né? Porque ou não tem condição, ou porque não tem oportunidade, ou porque está longe, enfim, a razão que for, né? Eu converso como eu falo para os meus pacientes, porque o que é tão importante quanto você cuidar do seu paciente em relação a diagnóstico e tratamento? É você orientá-lo. É o que o americano chama de patient education, né? Então eu converso com essas pessoas, eu falo, vai por aqui, né? O nutricionista, eu falo sobre as profissões, porque tem gente que fala assim, mas nutrição é besteira, fazer dieta não funciona, né? Ou então, não vale a pena ir nutricionista. Cara, você sabe o que o nutricionista faz? Aí eu falo do exame físico, eu falo do que é o cálculo das dietas, eu falo como é que é a programação do que é o objetivo dietético. O cara, não preciso de personal, eu sei treinar. É mesmo? Você sabe o que um profissional de educação física faz? Você sabe que ele estudou? Você sabe que ele faz do seu lado? Você sabe o que são técnicas de intensificação? Você sabe o que é um cluster set? Você sabe o que é um drop set? Você sabe quando que usa isso? Então, eu gosto de esclarecer as pessoas daquilo que elas acham que elas sabem. Porque existe uma coisa que é mais... perniciosa do que a ignorância, que é o conhecimento parcial. 2 psicólogos, em 1999, Dunning e Kruger, eles fizeram um estudo sobre o que era a curva do aprendizado. E eles queriam entender o que era... Esses caras são foda. Esses caras são foda. E eles queriam entender o que era, na verdade, a percepção do conhecimento. Então eles fizeram um teste muito simples e maravilhoso, que era o quê? Eu faço pergunta para grupos distintos que têm níveis diferentes de conhecimento sobre um assunto. Só que eu também pergunto para eles quanto eles acham que eles sabem daquilo. E o que Dunning e Kruger descobriram lá em 1999? Que o seguinte... O Dunning-Kruger acabou virando o nome da curva, né? Exatamente. Que o sujeito que menos sabia era o que mais achava que tinha conhecimento daquilo. Então o cara fala, eu sei 70% disso, eu sabia 20%, né? E existe um corolário. O cara que mais sabe, ele acha que sabe menos do que ele sabe, porque ele está tão acostumado a ver isso que ele acha que é óbvio. E é o que explica, por exemplo, por que seu professor da faculdade, às vezes ele dá uma aula dificílima. Não é porque ele é chato, é porque ele acha que você sabe exatamente aquilo e que ele não está conseguindo adicionar nada para você. Porque como ele vê aquilo todo dia, todo ano, sempre, para ele é tão óbvio que ele acha que para você também. Né? É a história. O idiota nunca tem dúvida. Né? E o sábio é o que mais dúvida tem. O vislumbre do conhecimento é perigoso. Porque ele dá para a pessoa que é mais ousada a sensação de que ela domina aquele assunto. E aí você vê o pessoal falando bobagem na internet, à torta direito, e colocando a vida das pessoas em risco. Ao passo que, qual que é a primeira coisa que você identifica que a pessoa ela tem responsabilidade e sabedoria?
Pô, tal coisa. Não tenho certeza. Posso pensar para te responder? Nem sempre o mais sábio é o que responde de cara. Muitas vezes é o que tem cara o suficiente para falar para você que ele precisa pensar para poder te responder.